demais, não é? Voltamos. O que é que o que eu estava a dizer? Aconteceu-me recentemente uma situação muito curiosa que foi, eu observo, lá está, como estava a dizer, muito o contexto e gosto muito de observar a maneira como as educadoras organizam a sua sala, porque muitas das vezes a divisão das áreas influencia bastante, por exemplo, se puserem as construções ao lado da casinha, se a criança não gosta do barulho dos carros e dos blocos a saltitar, já não vai para a casinha. Isto acontece e às vezes é preciso ali trocar as áreas e explicar isso. Então eu deparei-me com uma sala que tinha uma área que se chamava expressão motora. E eu achei muito interessante. E eu disse à educadora, parabéns, foi a primeira vez que eu tinha visto uma área que se chamava expressão motora, porque eu acho que é importante e sim, faz todo o sentido. Pronto, e depois a educadora disse-me, lá está, ela não tem culpa, é o que acontece, ela disse-me que era ela que dava a psicomotricidade. E eu já vi em inúmeros colégios, e também já deves ter visto em inúmeros colégios, estar divulgado na porta, ouvir nos sites, psicometricidade. E tu vais à procura e não tens lá o nome de um único psicometricista, nem sequer sabem. Por exemplo, eu já contactei com colégios onde me apresentei como psicometricista e me perguntaram o que é que eu fazia, quando eles tinham lá divulgado que tinham psicometricidade. Ou seja, não veem que a psicometricidade seja uma área. E eu acho que, e por isso é que eu continuo a batalhar nesta questão da estimulação. Eu acho que se vê ainda muita dificuldade em assumir como uma área terapêutica, e todas estas questões da diferenciação, da terapia ocupacional e etc., também é muito difícil de sedimentar o nosso lugar nas escolas, neste contexto não terapêutico. Porque lá está, quando é para a terapia, é um bocadinho aquilo que nós estávamos a falar há pouco. Tudo o que vem e ajuda e mostra que, efetivamente, passado um tempo a coisa melhorou, é bem visto e é bem aceito. Agora, o que é que nós vamos andar a fazer a mais? É uma das coisas que me perguntam muitas vezes. O que é que vão fazer a mais do que aquilo que a educadora já faz? E é muito por aí. Por exemplo, eu gosto muito depois de ouvir o feedback das educadoras, passado algum tempo, por causa disso. Porque, por exemplo, eu tenho educadoras que são elas, não é? Porque lá está, a parte de movimento e tudo mais faz falta às crianças, nem que seja para libertarem a energia. Se bem que a psicomotricidade é mais do que um momento para libertarem energia, mas faz-lhes falta e as educadoras preocupam-se com isso e cada vez se preocupam mais. E criam os seus próprios momentos num dia específico em que pedem aos pais para trazerem roupa e calçado adequado e fazem, lá está, as brincadeiras corporais e tudo mais. Mas quando veem um psicometricista a trabalhar, veem que é diferente. Veem que não é o mesmo que elas estavam a fazer. Porque é diferente. Lá está, eu acho que é assim, nós podemos sempre dizer que é diferente, nós psicometricistas, e podemos sempre explicar todos os fatores psicomotores e tudo o que está por trás, mas eu acho que nada é melhor do que os pais verem os resultados, as escolas verem os resultados e observarem-nos. Eu, por norma, não tenho educadoras nem auxiliares nas minhas aulas, mas sei que há colegas que o têm, não tenho porque não considero uma obrigação. Se quiserem participar, têm sempre a porta aberta, mas não dou como obrigação. Às vezes, quando os grupos são maiores ou quando há dificuldades no desenvolvimento, não é? Eu, por exemplo, eu tenho um grupo onde eu tenho dois meninos autistas, em que um deles não interage por completo, e ele está no grupo, não é? E às vezes, por questões de segurança dele próprio, é preciso também supervisionar o grupo e estas questões têm sempre que ser acauteladas. Mas por norma, Puxar uma perna às vezes, não é? Tipo, já Exato. vai não sei onde e puxa da perna. Exatamente. Eu, por norma, trabalho sem a educadora presente. Mas eu sei que há colegas que trabalham com a educadora presente e acho que ainda deve ser mais mágico, percebes? Porque veem exatamente o que é que está a acontecer. E eu acho que se nós, como eu estava a dizer, eu acho que se nós, psicometricistas, ainda temos um longo caminho a fazer na área da terapia, que está a evoluir a olhos vistos, eu acho que na estimulação, então, ainda mais. Aqui um bocadinho de a terapia da fala. Também aconteceu muito isso quando eu comecei com grupos de estimulação, que perguntaram-me em muitos locais o que é que eu poderia dar mais de linguagem que as educadoras davam, não é? Porque a linguagem faz parte, não é? A linguagem é tudo, o facto de nós estarmos aqui é a linguagem, não é? Claro. A linguagem está em todo lado. Mas o que é que ia diferenciar o trabalho da educadora e o trabalho da terapeuta da fala na estimulação de linguagem? Eu vou-te ser sincera, os sítios, eu
justifiquei, apresentei o projeto, mas eu não fui trabalhar nesses locais. Eu fui trabalhar nos locais que de facto acreditam e que as educadoras são o meu braço direito, porque eu vejo resultados. Nos Sim. outros eu iria sentir que estava a trabalhar em vão, porque eu ia trabalhar para, e desculpa Para te lá, mas é justificares. para me justificar. E eu acho que nós não estamos a trabalhar para justificar, estamos aqui a trabalhar para quando chegarmos à sala. Eu também faço esta simulação sem as educadoras e sem auxiliares. Às vezes o que acontece é na sala de creche, no início Uhum. do ano letivo, quando há muitos meninos, por exemplo, este ano aconteceu, muitos meninos em adaptação choram muito. Sim. E então, para os levar para outro contexto era muito difícil. Então, eu levei as minhas coisas para a sala e a educadora estava lá. E foi espetacular. Foi assim uma coisa e a educadora dizia muito: que giro, nunca me tinha lembrado de fazer isso. Ai, vou começar a comprar esses pompons, sei lá, uma coisa assim. Esses pompons para trabalhar as cores. Que boa ideia! Ou seja, estas coisas aqui que nos outros locais não se justificava, porque nós estamos ali é para potenciar a linguagem com todos, com os educadores, com os professores, e se acreditam em nós, ok, vamos para esses locais. E eu acho que a mudança de paradigma da terapia da fala, da psicomotricidade, vai muito por aqui, pela estimulação, pela prevenção. Sim. Porque nas terapias já nos conhecem, não é? Sim, e mesmo que no nosso caso não conhecem tanto, mas lá está, é como eu te digo, já ouviram, se vieram à psicomotricidade é porque já ouviram falar ou porque alguém recomendou e podem não acreditar à partida, sobretudo quando nós explicamos que vamos brincar ou que aparecemos com um saco como o meu que parece que vou de viagem todos os dias e que me pergunta o que é que traz aí dentro e tu começas a tirar bolas e arcos e as pessoas ficam, tá bem, ok. Entre isso e o trapezista do circo é um bocado difícil de distinguir. Mas depois veem os resultados, percebes? E isso acaba por nos garantir efetivamente que funciona. No caso da estimulação, eu concordo contigo. É muito isso. Eu consegui entrar ou em sítios que não tinham nada e que acreditaram que sim, que fazia sentido, perceberam o fundamento e acreditaram e quiseram dar uma oportunidade, ou então em locais onde as próprias educadoras que faziam este papel reconheceram que não eram elas que tinham que o fazer e que quiseram ter esta colaboração. E quando tu dizes, eu por acaso ia te perguntar, tu começas esses programas com que idade? O meu atualmente vai dos 2 aos 6, mas no próximo ano letivo eu vou introduzir o Baby Science nos mais pequeninos. Então eu vou começar a fazer do berçário, mais ou menos a partir dos 8 meses aos 2 anos, e depois o Comunicas dos 2 aos 6. Ok. Mas foi desenhado dos 2 aos 6. Mas muitas vezes acontece meninos perto dos 2, um ano e qualquer coisa, quase a fazer 2, que já entram e os grupos são feitos de acordo com as idades. Ou seja, há aqui um problema que se não houver inscrições, que não, felizmente nunca tive esse problema, mas vamos imaginar, escreve um menino de 1 ano e meio, ou 2, outro menino de 6, outro de 4 e de 3. Formamos um grupo diferente. Um grupo muito diferente, que a nível de linguagem nós nem sempre conseguimos chegar. Mas felizmente eu tenho conseguido fazer grupos 2, 3, 3, 4, 4, 5. Mais ou menos similar. Mas era isso que eu te ia dizer, por exemplo, eu trabalho desde o berçário, não é? Porque lá está, toda a exploração do meio vem desde do bebê e aqui a questão é, quando tu me dizias das educadoras estarem presentes, eu no berçário automaticamente tenho que ter as auxiliares, neste caso, presentes, porque não dá para trazer os bebés todos para outra sala, nem sequer se justificava pela questão da adaptação. E às vezes até na sala de 1 ano, 2, eu trabalho na sala e observo exatamente o mesmo que tu. Elas, para já, são as sessões mais difíceis de fazer, não vou mentir, porque eu levo uma sessão inteira a esclarecer dúvidas de como é que se faz assim, de como é que se faz assado, de, então mas e este material? Então mas e olha, e veja lá aquele que não tem, mas veja lá aquele se acha que era preciso alguma coisa. São as sessões mais difíceis de trabalhar. Mas também são aquelas onde eu percebo que efetivamente uma estimulação orientada, que isto era uma das coisas que eu ouvi logo nas primeiras semanas do meu primeiro estágio de licenciatura, que eu te dizia no início, em que o meu orientador dizia que nós vimos aqui uma vez por semana ou 2 vezes por semana, nós vimos trabalhar mais para as auxiliares e para as educadoras do que propriamente para as crianças. Porque quando tu voltares lá na semana a seguir, aquela criança já não está no mesmo sítio. Aquela criança já não é igual ao que era
ao contrário do que acontece nas terapias, não é? Que leva muito mais tempo a evoluir, no desenvolvimento normal isso não acontece. De uma semana para a outra, da segunda para a sexta já não é igual. E então eu foco muito esta estimulação e estas estratégias nas pessoas que vão trabalhar com eles todos os dias. Ou seja, eu explico, sim, ok, é importante pôr a andar, mas como é que vamos trabalhar isso? Não vamos dar aqui, por exemplo, vamos evitar os medos. Uma das grandes dificuldades em relação, por exemplo, às clientes começarem a andar tem a ver com isso, tem a ver com os medos. Há algumas atividades que nós já fomos percebendo ou seja, e lá está, aquela leitura corporal que falávamos há pouco, que nós fazemos e que nos permite dizer à educadora, não, esta criança não está a andar porque está com receio. Vamos aqui, então, estimulá-la de outra forma. Olha, vamos fazer assim. E muitas das vezes digo, olha, por exemplo, façam trabalhos, ponham na parede, façam aqui, façam assim. E elas depois, durante a semana, vão fazendo e depois, claro que vêm essas ideias de, ai, nunca pensei nisso. Isso nunca me tinha ocorrido. E depois dá resultado. É outro nível de prevenção também. Sim, claro que sim. Claro que sim. Quanto mais dotamos de competências, tanto educadores como pais, estamos ali a agir de uma forma de prevenção diferente, mas também. Sim, o conhecimento só traz... Obviamente, e não só para aquele grupo com que tu estás a trabalhar. Por exemplo, eu se me mantenho, agora neste momento estou num colégio, estou num local novo, mas já estive num local em que transitei de ano. Ou seja, as pessoas que estavam no ano seguinte, às vezes não é preciso passar um ano, mas as pessoas que estavam no ano seguinte não eram as mesmas. Não olhavam para aquela criança da mesma maneira. Os encaminhamentos que faziam e as questões que faziam eram completamente diferentes. Então é exatamente isso que estás a dizer, a prevenção não é só naquele grupo com quem tu estás a trabalhar, mas é naquelas pessoas que vão ter outras crianças no ano seguinte e que vão prevenir e estar atentas de outra forma. E por isso é que eu acho que continuo a achar que divulgar e falar sobre a estimulação é a nossa maior ferramenta. Sim, sim. De um modo geral, é a nossa maior ferramenta. O que acontece é que nós somos vistos, todos os terapeutas são vistos como agentes de avaliação, agentes de intervenção, e antes disso nós somos agentes de prevenção, tal como o médico, não é? Agora fala-se muito das questões de prevenção do vírus, estão a prevenir para não intervir. E nós fazemos um bocadinho isto. Antes de intervirmos, vamos prevenir todas estas questões, vamos dotar as crianças de competências para depois, quem sabe, não necessitem terapia. Claro que há crianças que acredito que no teu grupo e no meu também, e eu identifico e despisto, mas consigo fazer um despiste mais rápido. A criança não precisa esperar até aos 5 anos e se calhar aos 2 anos e meio, 3, eu já começo ali a perceber algumas questões. Não sei se já tiveste isto, já te aconteceu. Crianças que tu despistas, não é? E que achas que não é, isto já me aconteceu, que acho que, por exemplo, não é ainda necessário transpor para a intervenção e continuamos a trabalhar e mais tarde é necessário transpor para a intervenção. Quando vamos pegar nelas a intervenção, elas são completamente diferentes de uma outra criança que nunca tenha sido exposta àquele processo de estimulação. Ou seja, o teu trabalho é facilitado, certo? Sim, sim. A mim acontece muito de... há ali alguma questão de fala, de troca de sons, e que eu acho que para a idade ainda não é relevante, não é preocupante, não é? Então deixamos passar. Mas eu trabalho muito a linguagem, muito o vocabulário. Quando eu vou trabalhar as questões de articulação, a criança consegue perfeitamente olhar, vamos imaginar aqui, para um pelicano, está a trabalhar o L, pelicano, e uma criança que não tem estimulação chama aquilo de pássaro, e uma criança que teve estimulação de linguagem, então isto é um pelicano. Ou seja, eu tenho o trabalho facilitado a nível de linguagem e de vocabulário e posso trabalhar coisas um bocadinho mais específicas. Mas sim, mas acontece. E acontece muitas vezes o que estava a dizer há bocadinho de nós temos dúvidas, de perceber se a criança está dentro do esperado ou não. Por exemplo, entre os 2 anos e os 3, há ali uma dificuldade. Que eu mais gosto. São os grupos que eu mais gosto. Mas olha, tinha aqui uma pergunta para te fazer, porque apareceu aqui, deixa-me ver, a Vânia, que estava a perguntar, eu acho que isto é interessante, se podemos estimular crianças autistas com os gestos do Baby Science. Queres que eu responda? Porque é que fui ter contigo? Podes responder a tua visão, eu depois digo a minha, sim, mas com certeza que é semelhante. Claro, dizer que sim ou que não, eu acho que estamos em concordância que sim. Não, o que eu queria aqui partilhar é que exatamente eu trabalho com crianças com autismo
algumas delas sem comunicação verbal, e por trabalhar através do corpo e da imitação, sempre procurei e faço muito esse trabalho de gestos. Eu cheguei a introduzir gestos até a crianças que não tinham terapia da fala e depois mais tarde explicá-los à terapeuta da fala e ela dizer que sim senhora, que faziam sentido, que não faziam e ajustarmos gestos que eu própria criei. E quando conheci o Baby Signs através de ti, achei que era uma ótima ferramenta e fiz a primeira formação exatamente para os meus meninos com autismo. Por isso eu acho que sim, que é possível, mas tu podes responder melhor do que eu. Porque a simplicidade dos gestos do Baby Signs, não é? Foi criado e foi realizado para bebés, ou seja, para crianças que, a nível de imitação motora, são ainda muito prematuras, não é? Tem ali uma questão motora muito prematura, não é? Ou seja, todos os gestos são muito simples. Há um bocadinho mais complexos, mas todos aqueles iniciais, os 16 iniciais, são muito simples e depois nós vamos complexificando. A questão é, pela simplicidade e pela questão visual, as crianças que têm dificuldades, por exemplo, a nível do autismo, são 75% visuais. Ou seja, tudo aquilo que nós possamos fazer a nível visual, nós vamos ativar aqui o máximo de neurónios, espelho, não é? Para potenciarmos o seu desenvolvimento e a sua comunicação. Ou seja, o Baby Signs foi criado para bebés até aos 2 anos, ou agora, atualmente fala-se muito, porque são gestos muito simples, podem ser usados para crianças com competências muito abaixo ou crianças sem oralidade. Ou seja, claro que sim, que pode ser usado o Baby Signs, não só para expressão, porque há crianças que não vão usar para se expressar, mas nós, enquanto terapeutas, podemos usar para potenciar a compreensão, numa fase inicial, que é o que nós queremos. Isto porque, lá está, como tu dizes e bem, o gesto vem sempre associado à palavra. Nós não vamos aqui, por exemplo, isto para tranquilizar, porque eu já fiz este trabalho, já comecei a falar do método do programa com alguns pais, e que a preocupação em pais de crianças que não falam é vamos dar o gesto, ele não vai falar. Ele vai se desenrascar e não vai falar. Não, porque tanto na terapia da fala, e tenho conhecimento de algum trabalho de colegas nesse sentido, como também no Baby Signs, nós associamos o gesto à palavra, logo nós continuamos a promover a fala, ou seja, a linguagem verbal, mas estamos a dar uma ferramenta extra à criança para se conseguir expressar. E, por exemplo, uma das coisas que acontece muito no autismo e que é uma das primeiras coisas que eu digo que temos que retirar, entre aspas, que é a instrumentalização do adulto. A criança, para se comunicar, a criança com autismo, agarra no adulto e leva ao frigorífico para tirar aquilo que quer comer, ou leva a mão à garrafa para nós lhe darmos água. E não é isso que nós queremos pelo menos que haja um simples apontar. Às vezes nem o apontar, porque é muito complexo, mas uma direção de olhar já é comunicação. O que eu costumo dizer aos pais de crianças com autismo é que nós temos que estar muito atentos. Eles comunicam, nós temos que saber ler nas entrelinhas. E no autismo, as entrelinhas são muito pequenas. Sobretudo, eu trabalho com crianças muito pequeninas, que pronto, entretanto vão crescendo, mas comecei com elas relativamente cedo, ainda antes de serem diagnosticadas com autismo e que já davam os seus sinais, e a comunicação, a interação é o que nós mais trabalhamos. Claro que há muitas crianças com autismo que têm déficits motores associados, que têm posturas erradas, muito derivada às vezes da questão sensorial, adotam posturas que não são as mais corretas e temos que também trabalhar nesse sentido, mas um dos maiores trabalhos que nós fazemos a nível da psicomotricidade com estas crianças é a interação. Muito fruto daquela relação que falávamos há pouco, que nós conseguimos estabelecer e que potencia, eu acho que de forma maravilhosa esse desenvolvimento. E que acho que às vezes acaba por ajudar a suportar um bocadinho o trabalho dos terapeutas da fala mais tarde. Porque acho que vocês não conseguem se calhar intervir, não sei se estou errada, mas não conseguem se calhar intervir em crianças tão cedo, no caso do espectro, em crianças tão cedo, se calhar precisam que eles já tenham uma componente de imitação, às vezes mais... Ou às vezes nem é tão de imitação, mas de observação, não é? Depende, por exemplo, nós temos uns pré-requisitos, não é? A componente do contacto ocular, que muitas vezes é difícil, o tempo de permanência na atividade, a questão da imitação. O que acontece é que muitas vezes surgem-nos já com um diagnóstico. Pois. Ou seja, quando já surgem com este diagnóstico, já são pelo menos
com 4 anos, não é? Ou quando nos surgem mais pequeninos, por volta dos 2 anos e qualquer coisa, 3 anos e qualquer coisa, são meninos de ele compreende tudo, mas não fala nada. Que é sempre isto que nos dizem. Então estamos aqui um bocadinho na dúvida. Então nós temos que trabalhar esta componente da comunicação, do contacto ocular, da imitação, mas trabalhamos, mas eu admito que para nós é muito difícil o fazer. É difícil fazê-lo e acredito que com a vossa ajuda seria muito mais fácil, porque muitas vezes a criança só tem, por exemplo, terapia da fala. Sim. Crianças, por exemplo, que estão nas equipas de intervenção precoce e só têm um apoio, terapia da fala. E nós temos que trabalhar dentro daquele apoio que tem, tudo. A questão do contacto ocular, a permanência na atividade, que faz parte da comunicação, nós temos que trabalhar, mas que vocês tinham um papel preponderante aqui. E nós temos que trabalhar, mas é muito difícil, mas temos que o fazer. Aliás, isso que estás a dizer da criança ter um apoio, eu própria sinto essa dificuldade, porque lá está, as crianças não são só aquela questão, e nós temos, como eu disse há pouco, um pezinho em cada domínio, e eu sinto essa dificuldade, acho que áreas mais específicas ainda sentirão mais. Deixa-me fazer-te aqui outra pergunta, que vinha no sentido do que tu estavas a dizer, que está aqui uma mãe, penso eu, Joana, que diz que como é que nós, pais, podemos estimular uma criança a falar, tendo em conta este cenário que estamos a viver de isolamento social? Não é um caso de autismo, presumo eu, não é? Porque não se identificou como, mas estavas a falar de algumas estratégias no âmbito do autismo que a mim me parecem transversais, assim, à estimulação. Sim, eu acredito que seja uma criança pequenina, aí com 2 anos, não é? Porque começa-se a achar estranho, mais ou menos com 2 anos, a criança não falar. E aqui um bocadinho vai de encontro ao que estavas a dizer, que é usar o que há em casa. Ou seja, usar a hora do banho, a hora da refeição. Ou seja, não vamos dirigir a nossa brincadeira para falar, porque o que acontece é, muitas vezes a criança percebe que nós vamos dizer o que é isto? O que é isto? O que é isto? Onde está o lápis? Onde está a borracha? E automaticamente a motivação dela foi-se. Né? Pronto. Então o objetivo é nós trabalharmos a linguagem durante o dia-a-dia. Vamos identificar, vamos fazer uma sopa, vamos colocar os legumes e vamos pedir à criança dá a mãe a batata. Estamos a cumprir uma ordem, já estamos a identificar, já estamos a trabalhar a linguagem. Pegamos na batata e perguntamos o que é isto? Sempre nesta forma do identifica, onde está? E a criança vai apontar ou vai direcionar o olhar. Depois vai cumprir a ordem, o dá-me a batata. Uma fase posterior nós colocamos 2 elementos, dá-me a batata e a cenoura. E vamos complexificando. E depois pedimos à criança para nomear. E se ela não conseguir nomear, vamos então tentar introduzir um gesto, por exemplo. Em vez, nós dizemos olha, é uma cenoura. Uma cenoura. E fazemos, e dizemos sempre a palavra quando estamos a fazer o gesto. E tentamos que a criança, de uma forma, inicialmente faça o gesto e que depois diga uma sílaba, por exemplo. E repetimos 1, 2, 3 vezes, a criança não repete, nós vamos dizer é uma cenoura, é uma cenoura. E não vamos estar ali a massacrar um bocadinho isto. Aproveitar, por exemplo, a hora do banho. Nós temos, isto tudo pode ser trabalhado. A identificação direta do onde está o sabonete? E depois temos a identificação indireta do onde é que está o que serve para lavar a cabeça? Não é? Tudo isto aqui pode ser trabalhado no dia-a-dia. O onde está, o dá, pedir para nomear nos objetos do dia-a-dia, nas panelas, nos legumes, nas frutas, nos brinquedos do banho, tentar direcionar desta forma. Claro que os jogos didáticos são ótimos, claro que nós podemos guardar, sei lá, 15, 20 minutos, vamos nos sentar no tapete da sala e vamos fazer um loto de imagens. E aqui também podemos trabalhar o que é, onde está, o cumprir ordens, o colocar em cima, o colocar em baixo, mas isto vai ser muito dirigido. A criança tem que estar muito motivada por aquele jogo e nesta idade nem sempre nós vamos conseguir que a criança esteja sentada ali no tapete da sala connosco 15 ou 20 minutos, então vamos aproveitar nas atividades do dia-a-dia. No fazer uma sopa, no cozinhar, no brincar, e é isto, o truque da quarentena é usar o que temos em casa. E quando estamos nesta quarentena, os pais perguntavam-me de Telma, mas eu não tenho os materiais que a Telma tem. Era não sempre a drama, não é? Não tem, ok, mas tem legumes reais, os meus são de brincar, mas os seus são reais, não é? E
Onde é que está a courgette? Mas uma criança com 2 anos não sabe o que é uma courgette. Não sabe, mas passa a saber, não é? E nós vamos mostrar, olha, uma courgette. Olha, onde está o chuchu? Eu não vou perguntar isso a uma criança de 2 anos. Vamos perguntar, vamos adicionar linguagem. Ou seja, o truque da quarentena é usar o que há em casa. Olha, eu gostei muito da forma como tu explicaste, porque eu conheço a terapia da fala, mas há muitos pais que não o conhecem. E como tu dizias no início, procuram-vos quando a criança não fala. Mas tu explicaste de uma forma muito simples que vocês não é só falar. E isto às vezes eu tenho esta conversa com algumas colegas tuas, neste sentido de que os pais querem que as crianças falem. Ok, as crianças vão precisar de falar, mas as crianças precisam de tudo isso que tu disseste antes, compreender, ter vocabulário, toda essa experiência antes de efetivamente falarem. Porque se nós formos analisar, é exatamente isso que acontece no desenvolvimento. E, voltando outra vez ao nosso tema, não é, da questão da estimulação, nós, quando estamos a estimular crianças pequeninas, em berçário, eu mostro à criança, por exemplo, uma das coisas que às vezes eu costumo fazer nesta linha do que tu estás a dizer. Eu trabalho com aquelas crianças, não é? Começamos em berçário, depois vamos para a sala do ano e depois vamos seguindo as outras salas. E eu tenho mais ou menos materiais que eles mais para a frente vão conhecer. Os pinos eles mais para a frente vão conhecer, os árvores eles mais para a frente vão conhecer. E, por exemplo, quando se aproxima ao final de um ano letivo, é o momento em que eu lhes apresento os materiais seguintes. Eu trago os materiais, por exemplo, uma criança do berçário que já começou a andar e que vai passar, por exemplo, para a sala de um ano, em que vai passar a ter percursos psicomotores, não é? Que no berçário não existiam, porque o trabalho era diferente. Vai começar a ser confrontada com arcos, com bancos, com subir, descer. Eu trago esses materiais. Obviamente que, pela idade da criança, não a ponho a fazer aquilo que ela vai fazer na sala de um ano. Mas apresento-lhe os materiais de uma forma diferente. Os bancos no berçário são caixas. Depois, quando for com um ano, já vai se pôr em cima deles e já vai poder começar a subir e a descer e a fazer outro tipo de aquisições. E às vezes, isso que tu dizes de não vamos dar porque não é para a idade. Vamos dar, sim. Não é? Eu, por exemplo, eu faço não é? Completamente. Eu faço um trabalho, quer dizer, não é além da psicometria, porque eu acho que eu sou psicometricista em qualquer coisa que eu vá fazer, até quando faço animações infantis em festas de aniversário. Eu acho que somos sempre aquilo que estamos sempre a promover, nesse sentido. E eu trabalho com um menino com trissomia 21, no método Doman, não sei se tu conheces. Eu aplico o método Doman e ao início, eu comecei com ele já há um ano, e ao início, não vou mentir, que eu achei que aquilo, para quem conhece, que era um exagero. Não há outra palavra, é um exagero. É uma enxurrada de conceitos e de imagens e de frases para uma criança que tem 2, 3 anos. Quando a mãe me dizia que ele tinha visto categorias de palavras com meses. E que nós ficamos assim, quer dizer, isto é um exagero. Efetivamente, é óbvio que o programa tem, o método tem toda uma fundamentação e está estruturado e pensado dessa forma. Mas aqui o que eu quero ressalvar e que eu trouxe muito para a minha psicometricidade com outros casos é esta globalização, ou seja, eu estou a mostrar à criança conhecimento. Obviamente que no método, por exemplo, nós usamos monumentos, até porque o trabalho é diário e temos que inventar muita coisa. Mas, por exemplo, eu em sessões semanais, eu não preciso de usar tanta coisa, ou seja, coisas fora do contexto da criança. Mas eu comecei a incluir muito mais informação do próprio contexto da criança. Muitas das vezes nós centramos-nos no nosso contexto de intervenção, na nossa sala, na escola. Não, é importante. Eu, por exemplo, eu tenho crianças, eu tenho um menino que a família é brasileira. Há conceitos, há culturas, há questões que não são iguais, não é? E, por exemplo, por que não introduzir uma música em brasileiro que a criança, se calhar, se vai conectar melhor? Ou seja, por que não aqui... por exemplo, uma das tarefas que eu fazia no método com esta criança era ler histórias todos os dias. E nós começámos por ler histórias muito curtinhas, de livros para bebés mesmo, e depois começámos a ler histórias maiores para aumentar o tempo de atenção. Isso foi uma das tarefas que eu requisitei, por exemplo, para trabalhar a atenção. Eu às vezes usava livros sim, mas muito na questão das imagens, ou às vezes até pela questão de moverem as folhas. E eu passei, por exemplo, a usar histórias para trabalhar a atenção. Ou seja, é um bocado isso que tu dizes. Nós temos que nos mover com os objetos e com o que temos à mão.
É um bocadinho por aí. E acho que nesta quarentena é mesmo por aí. E lá está, na fala, tudo vem de trás, não é? Aliás, assim como no movimento, vem tudo de trás. A criança não vai começar a andar perfeitamente se não tiver tido uma... por exemplo, há crianças que não desenvolvem uma marcha correta, que têm algumas dificuldades na marcha, porque simplesmente têm uma questão sensorial a nível dos pés. Um dos maiores trabalhos que eu faço em berçário é descalçar os bebés todos os bebés andam descalços e sou totalmente defensora das crianças andarem descalças o máximo tempo possível. Não só pela questão da tonicidade, como a questão sensorial, como a questão do equilíbrio. As crianças para mim andavam todas descalças. Na escola, pronto, a partir de 1 ano já começam a usar sapatos, mas muitos são os que na psicomotricidade com 1 ano estão descalços. porque eu acho que é importante e faço muito isso. Não estão descalços. A primeira coisa que se verifica nos meninos de creche, muitas vezes o que acontece comigo é nós estamos às atividades de linguagem e eu olho ali para o lado e está o menino descalço a comer o sapato. Eu penso assim, se calhar gostavas do sapato, não é? Se calhar entrávamos aqui todos descalços. Mas, depois há a pensar, já que este ano está aqui um bocadinho. Entrávamos todos descalços. Por exemplo, eu própria, isto já me aconteceu, foi uma situação um bocado engraçada. Eu utilizo aqueles pezinhos de plástico para trabalhar nos berçários, não é? Temos que usar esse calçado. E uma vez coloquei, houve uma vez que eu cheguei mesmo, apanhei trânsito, cheguei em cima da hora e não havia pezinhos de plástico. E eu, muito rapidamente, tirei os meus sapatos, deixei na despensa e fui trabalhar descalça. E depois disse à pessoa que era responsável por repor esses pezinhos que era necessário, que não havia, não sei o quê. E a pessoa muito, desculpa e tal. Pronto, né, tinha ido trabalhar descalça. E depois houve uma educadora que já me conhecia bem que disse, ela se pudesse fazer isso todos os dias. E eu, poder até posso, mas não é tão prático. Porque eu acho que a conexão é diferente. E muitas das vezes, por exemplo, eu tenho uma menina que tem algumas alterações musculoesqueléticas e que o trabalho a nível do equilíbrio era necessário, é importante fazer esse trabalho descalça. Tem a vantagem de que em casa anda sempre descalça, mas na escola não aceita muito bem. Por acaso nesta escola onde ela está agora tem um dia por semana, para tu veres que é importante andar descalço, tem um dia por semana em que todos andam descalços. Tem umas meias representantes de todos andam descalços. Mas ela anda nesse dia, mas depois não anda. Lá está, voltando um bocadinho àquela história de ser exposta às dificuldades e tudo mais. E eu consegui negociar com ela, porque uma vez ela virou-se para mim e disse que eu perguntei se ela queria andar, se ela não queria fazer o exercício descalço, e ela dizia que não. E eu, mas eu descalço-me, eu sem problema nenhum, eu descalço-me, eu fiquei descalça, mas ela ficou com sapatos. Mas esta forma como eu fiz, numa outra vez, ela virou-se para mim e disse que se queria descalçar, mas só se eu me descalçasse. Ou seja, é importante. E eles próprios sentem que é importante. E, entretanto, tinha aqui a mãe daquele menino que tu estavas a responder do isolamento, diz que ele tem 2 anos e 6 meses. Isso foi o que eu pensei. Algo perto dos 2, não é? E diz agora que, mesmo insistindo, ele não consegue fazer essa interação de nomear e responder muito e que acaba por se sentir pressionado e fugir, tal como tu estavas a referir em relação ao tempo de atenção, não é? Aqui a ideia é irmos da linguagem para a fala, não nos focarmos agora na fala do não consegue dizer, tu não estás a dizer a palavra, tu só dizes uma sílaba ou não dizes nada, mas trabalhar mais a linguagem, o identificar, o apontar, o cumprir ordens. Isto é a base da fala, não é? Agora, a questão... Também temos que perceber se são algumas palavras ou não. Com 2 anos e meio têm que surgir algumas. Se não surge, o melhor será mesmo procurar uma ajuda, uma avaliação de um terapeuta da fala e perceber aqui se é uma questão de estimulação, se é uma questão de fazer uma avaliação mais específica e intervenção, porque de facto uma coisa é dizer algumas palavras soltas, outra coisa é não dizer nada aos 2 anos e meio. Não é? Aos 2 anos e meio já temos que ter, por exemplo, frases de 2 a 3 palavras. Sim. Por isso nós temos que perceber aqui também o que é que... Sim, mas acho que é importante também frisar aquilo que tu estavas a dizer, que é, para já o contexto em que estamos é diferente para toda a gente e os pais também estão com mais tempo, alguns, para estimular as crianças e às vezes acabamos por cair um bocadinho nesta pressão, esta demasiada pressão.
Pronto, a mãe está a responder que ele não diz nenhuma palavra completa. E eu acho que aqui o importante a ressalvar é um bocadinho, aqui podemos aqui juntar as nossas duas sinergias. Na minha parte, o que eu acho que funcionaria aqui muito bem era, como tu falavas há pouco, o sentar no chão, o dirigido, não dirigido. Ou seja, arranjar, por exemplo, alguns brinquedos e fazer umas... Eu sugiro muito isto, por exemplo, a crianças com autismo, não é? Lá está, pelas questões da comunicação, como estávamos a falar, de reservar um espaço na sala ou no quarto, onde tiver mais espaço, mas que não tenha, por exemplo, muitos estímulos à volta, não é? Por exemplo, sentar-se à altura da criança e ver o que é que ela vai ver. Se vai ter uma parede de cor de laranja ou se vai ter uma estante cheia de livros ou cheia de brinquedos que sejam do seu interesse, ou se vai ter uma televisão ligada, não é? Isolar aqui um bocadinho os estímulos e trazer alguns brinquedos. Aqui, para promover a fala, podemos aqui trazer brinquedos mais ricos nesse sentido, nomeadamente os livros, nomeadamente, por exemplo, os animais, que eu sei que são alguns dos materiais que vocês mais gostam de trabalhar, não é? E depois podemos aqui trazer, por exemplo, aliar um objeto que seja do interesse da criança. Por exemplo, vamos supor que a criança gosta de fazer desenhos. Então, trazemos umas canetas e umas folhas e vamos, por exemplo, enquanto contornamos os animais, vamos estar a nomear o animal. E aqui estamos um bocadinho a juntar as nossas duas valências, digamos assim, numa atividade não tão estruturada como, se calhar, como é que eu ia dizer, como tu estavas a falar, uma atividade de questionamento, porque eu acho que isso é uma das dificuldades, não sei se sentiste o mesmo, mas que eu senti ao início, quando deleguei algum trabalho aos pais, que os pais entravam nesse pensamento muito de ele tem que fazer isto. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Sempre que a criança vai ver o que é, já não vai responder, não é? Porque é como se eu não souber, sei lá, não sei falar russo, mas estão-me sempre a fazer perguntas em russo, não é? E as crianças sentem-se na Rússia até conseguirem falar. A questão é, nós vamos perceber, a criança gosta de dinossauros, só gosta de dinossauros. Nós vamos pegar então nos dinossauros e vamos colar imagens de, sei lá, o arroz, a massa, tudo aquilo do dia-a-dia, porque o objetivo é estimular a linguagem do dia-a-dia. Dos alimentos, das frutas, dos animais. Gosta só de dinossauros, não brinca com mais nada. Ok, então vamos colar coisas no dinossauro. Vai dar comer ao dinossauro! Dinossauro! Não é? O bebê gosta muito de dar comida ao bebê. Ok, então o que é que vamos dar ao bebê? Sopa. O que é que tem esta sopa, não é? Vamos fazer uma sopa para o bebê e vamos tentar aqui desta forma. Aqui a questão do evita muito o contacto ocular. Nós temos que perceber que tipo de registro os pais têm, como é que comunicam com a criança, se é ao mesmo nível, se estimulam esse contacto ocular também ou não. Porque se eu falar de cá de cima e eles estiverem lá em baixo, eles nunca vão treinar o contacto ocular. O contacto ocular também se treina. É importante nós percebermos, nós estamos ao mesmo nível que ele e mesmo assim, brincando com ele de um para um, ao mesmo nível, ele evita o contacto. Aqui temos que perceber então o que é que acontece ao mesmo nível. Pronto, então aqui nós temos que provavelmente fazer uma avaliação um bocadinho mais específica, mas enquanto não conseguimos fazer essa avaliação um bocadinho mais específica, ir tentando de tudo, sempre ao mesmo nível, numa mesa ao mesmo nível, no chão ao mesmo nível, sei lá, na mesa da cozinha ao mesmo nível, tentar... Frente a frente é uma das coisas que eu reforço sempre. Não só porque, aliás, é o frente a frente e há outra estratégia, não sei se tu também costumas utilizar, que é o colocar as mãos da criança, por exemplo, se for ou na mesa, ou no chão também funciona, à frente. Porque automaticamente, quando nós criamos este movimento, não é? Se nós colocamos as mãos em cima da mesa, estamos a chamar a atenção da criança para fixar as mãos em cima da mesa. Então ela tem que se concentrar naquele espaço, que é o que nós estamos a fazer ali à frente. É uma das estratégias que eu utilizo muito no autismo, muito porque eles mexem-se e lá está, pelo contacto ocular, uma das tarefas é mesmo essa, é pôr as mãos, a segurar o papel, a segurar o livro, a segurar o que for, ou seja, focar aqui, corporalmente temos que estar focados aqui. Depois de corporalmente e de todos esses estímulos que tu estavas a falar estarem assegurados, lá está, o frente a frente, ao mesmo nível e tudo mais, aí sim é que eu acho que podemos então despistar se existe ou não aqui dificuldades de contacto ocular ou de interação e lá está depois, porque eu acho que é muito importante e fiquei muito curiosa quando tu disseste que trabalhavas a parte da estimulação também, porque eu acho que é muito importante as pessoas perceberem que há muita coisa antes de falar. Como eu costumo dizer, falar não é só abrir a boca e dizer palavras.
Falar é comunicar. E para comunicar há várias coisas que a criança tem que saber e tem que conseguir fazer antes. Há 3 áreas que são áreas muitas vezes são misturadas, que é a comunicação, a linguagem e a fala. Antes de falar, a criança vai comunicar e vai ter a linguagem. Comunicar pode ser chorar, já está a comunicar connosco. Pode ser olhar para nós, está a comunicar connosco. Depois tem que ter vocabulário, que é a linguagem, é a capacidade de dizer, de perceber que as calças são uma roupa, perceber que a manga é uma fruta e não é um legume, conseguir, por exemplo, juntar 2 palavras e formar uma frase. Isto é linguagem. E só depois de conseguir comunicar, independentemente da forma que seja, de ter vocabulário, é que vai conseguir falar. E é um bocadinho, aos tempos fiz um direto com uma educadora que me dizia que tinha um menino que dizia 5 palavras. Que tinha 3 anos, só dizia 5 palavras, mas que não formava frases com 2 palavras. Porquê? Porque as palavras que ele dizia era comboio, água, mãe, pai, olá. Eu não vou formar uma frase com comboio e água, por exemplo, não é? O que é que nós queremos aqui? Que a criança aumente a linguagem, o vocabulário, e depois de quando tiver 20 palavras, aí sim vamos conseguir juntar 2 palavras e formar uma frase. Então, antes de falar uma palavrinha, nós temos que ter a capacidade de comunicar, de querer interagir, ter vocabulário e só depois é que vamos falar. Isto é algo muito complexo e para falar é necessário toda uma coordenação neurológica também Sim, a sim. acompanhar. Sim, eu acho que aí no seguimento do que tu estavas a dizer, por exemplo, surgem muitos pais às vezes que eu aconselho a fazerem esta questão de ler as histórias, falarem com as crianças. Há muitos pais que não falam com as crianças. E quando nós dizemos o falar, falamos em descrever as rotinas do dia a dia, não é? Não custa assim tanto dizer o que vamos fazer. Exatamente, não custa assim tanto. Não só estamos a dar vocabulário à criança concreto, que é essencial, porque a criança até aos 3 anos não consegue ainda fazer esta abstração e quanto mais concreto, e por daí tu dizeres as coisas do dia a dia que são o que é necessário e é o que ela efetivamente conhece e vê, e que é mais fácil de associar, não é? Porque se ela já conhece o objeto, não é? Se ela já conhece a courgette, já viu que aquilo é verde, porque sabe o que é verde, já viu mais ou menos a forma, ela só precisa de saber o nome, não é? E ela, pelo menos só pela observação, já percebeu que aquilo não é uma cenoura. Nós só precisamos lhe dar. Exatamente. Já é muito bom. Antes dela até falar e dizer a palavra. Eu acho que aqui essa questão que tu estás a frisar é muito, muito interessante. Porque acho que às vezes se perde um bocadinho e acho que a estimulação, de um modo geral, não é tão valorizada porque, não tem uma dificuldade. Está tudo bem. E só quando existe algo que deixa a dúvida é que se procura, lá está, é que se procura ajuda, não é? E eu não sei se tu sentes o mesmo, mas eu sinto muito que tenho necessidade de explicar que antes de haver dificuldade, temos que trabalhar na mesma. Eu tenho matéria para trabalhar, na mesma sem haver uma dificuldade. Aliás, se formos a ver nesse ponto, o desenvolvimento em si, crescer, é uma dificuldade, não é? Tem desafios. E o que nós fazemos é ultrapassá-los, não é? Eu acho que é um bocadinho por aí. Se tivermos que lhe chamar, então, ok, o desenvolvimento em si é uma dificuldade. Então podemos começar logo da base, não é? Até porque está tudo bem agora. Eu não sei se daqui a 2 ou 3 meses, porque o desenvolvimento é muito rápido e nós crianças nós verificamos que 6 meses é uma diferença enorme. Está bem agora, por exemplo, o ano passado, na reunião final, eu falei com uma mãe e a mãe dizia: olha, então este ano ele está muito bem no nível de linguagem, para o ano eu já não preciso de inscrever na simulação de linguagem. Eu disse: olha, mas para o ano o seu filho vai ter linguagem na mesma. A linguagem vai existir sempre. Agora, aos 2 anos, aos 3, mas isso é uma opção da mãe. Mas a linguagem existe sempre. As competências que adquire aos 2, 3 é diferente das competências que nós vamos ter aos 3, 4, 4, 5. A linguagem existe sempre. É tão engraçado como áreas diferentes, no mesmo domínio, na estimulação, e temos questões inversas. A minha questão é, não vou pô-lo no berçário. No berçário para a psicometricidade. Então, mas ele não faz circuitos? Então, mas ele não... O que é que ele vai fazer no berçário? E agora vem no seguimento de uma questão que colocaram aqui a perguntar qual o tipo de circuito que pode fazer com bebés. Bebés, é assim, eu não sei com que idade é que se está a... Isso, não é?
não sei com que idade, agora não consigo tirar daqui as perguntas, mas pronto, não sei com que idade é que se está a referir, mas se estivermos a falar aqui até 1 ano, quando nós falamos em circuito, vamos lá aqui clarificar uma coisa. Uma coisa é um percurso, não é? Que é uma ação que começa, decorre e termina, não é? Um circuito já envolve outras competências, nomeadamente cognitivas, do planeamento, de, por exemplo, transportar um objeto, já estamos aqui a complexificar. O percurso é um caminho, digamos assim. Com os bebés, até 1 ano, nós não fazemos ou seja, não fazemos. Não é que não façamos circuitos, mas o que fazemos mais são percursos. E normalmente estes percursos podem ser não propriamente motores, mas são, por exemplo, o percurso de organização da sessão. Eu começo a sessão, isso é uma das dificuldades que as educadoras e auxiliares têm de perceber, é que eu pego num grupo com menos de 1 ano e eu quero sentá-los todos em roda. Se calhar eu levo 10 minutos a sentá-los em roda. Mas se eu fizer isto todos os dias, no último dia do mês, já é mais fácil do que no primeiro dia. O que é que eu estou a fazer com isto? Eu estou a criar o início de uma dinâmica. Eu, ao pedir que os bebés se sentem todos em roda, claro que eles duram nem 2 segundos todos sentados, porque assim que eu sentei o último, já o outro se foi embora. Mas é isto que eu faço. Eu começo por organizar os bebés e dar-lhes os materiais. Já temos aqui um percurso, não é? Começou, teve uma ação e ela terminou. Agora, depois, o que é que acontece? Normalmente os bebés fogem, não é? Se não tiver lá auxiliar para poder redirecionar o bebé para o pé de mim, o que eu faço é aproveito aquele tempo para observar, não vou mentir, até 1 ano é um trabalho de mais observação e de estratégias, e o que eu acabo por fazer é ver algumas dificuldades ou algumas competências que estão a emergir, não é? Por exemplo, vamos supor que eu vejo um bebé que está a começar a sentar-se, por exemplo, está com dificuldade em adquirir o sentar. Então eu vou estimular ali um bocadinho, também temos de ter aqui a noção que bebés até 1 ano, mesmo os outros, entre 1 ano e os 2 anos, têm um tempo de atenção muito curto. Sobretudo se estiverem com estímulos de bolas, cores, música, crianças à volta, o tempo de atenção é mínimo, não é? Eu, por exemplo, com um bebê até 1 ano, eu trabalho 10 minutos. E já é muito. Porque não... Exatamente, e já é muito, porque não consegues ter a atenção deles nesse formato. Por isso eu não sei aqui em relação à pergunta qual é que era a idade, mas, por exemplo, com bebés, se formos a pensar no percurso, circuito tipificado dos materiais organizados, não, isso não acontece. Isso só acontece de forma mais estruturada nas minhas aulas a partir dos 2 anos. É quando eu começo a fazer pequenos percursos de 2 objetos, um arco e uma caixa. E tem que levar uma bola de um lado até ao outro. E já é um grande ganho. Porque a criança tem que explorar, e isto acho que é muito importante divulgar a nível da estimulação psicomotora. A criança, para conseguir fazer um percurso, que eu acho que às vezes é um bocadinho confundido, lá está com a questão da educação física e da atividade motora em si. A criança, lá está, como na fala, tem que fazer outras competências antes. Uma criança, como eu estava a dizer há pouco, para conseguir andar tem que ter uma estimulação sensorial. A criança precisa de explorar o espaço. Por exemplo, quando eu tenho crianças que fazem uma transição de uma sala para a outra, acontece, por exemplo, do berçário a meio do ano, haver a transição de alguns para a sala de 1 ano. Esse período tem que ser acautelado, a criança tem que explorar o espaço. Eu não posso, só porque ela tem agora 1 ano, fazer já competências de 1 ano. Não, eu tenho que a reintroduzir no espaço, ela tem que se integrar no grupo. Tudo isso são competências que eu trabalho desde os bebés, como eu estava a dizer, o facto, por exemplo, de eles se sentarem. Se eles não se sentarem, uma das coisas que não se sentarem ou não estiverem ainda naquele formato mais de grupo, uma das coisas que é essencial trabalhar e que é muito difícil e que às vezes não é valorizado é a tolerância ao outro. É um dos primeiros aspectos da interação social, é a tolerância ao outro. Nós temos, por exemplo, bebés que entram na creche com 6 meses e que choram e só se conseguem ficar tranquilos e parar de chorar quando estão ao colo de um adulto. Se tiverem uma criança ao lado, e nem sequer estamos a falar da questão de de tirar o brinquedo da mão ou de pôr a mão ou o pé em cima, só o estar ao lado, a criança chora, a criança fica instável. E muitas crianças levam alguns meses, não vou mentir, neste trabalho. Como nós estávamos a dizer há pouco,
apesar de nós trabalharmos em grupo, temos sempre que definir aqui objetivos mais específicos. E sobretudo nos mais pequeninos, é muito isso que eu faço. O grupo tem aqueles objetivos, não é? E eles são sujeitos a uma avaliação, não sei se também mais ou menos uma checklist de registro, mas eles têm objetivos específicos de cada um. E, por exemplo, há crianças, se calhar, que no berçário o objetivo daquela criança é tolerar durante 2 meses, tem que atingir a tolerância ao par. Porque se ele não atingir a tolerância ao par, ele não vai conseguir partilhar objetos, não vai começar a estabelecer interação e tudo o resto que vem a seguir. Por isso eu acho que é um bocadinho esta questão das dinâmicas dos grupos, é um bocadinho mais do que os objetivos em específico, ou seja, mais do que a fala, também é preciso o resto, não é? A ideia do grupo é um bocadinho do global, para passarmos para o que é mais preciso. Às vezes nos grupos dizem-me assim, alguns pais, mas o meu filho não sabe dizer o L, então eu vou colocá-lo no grupo. E eu digo, não, nós não vamos trabalhar a articulação do som L, não é? Do L, no grupo. Nós no grupo vamos trabalhar algo global que é a base do específico. E com certeza, Claro. na tua acredito que seja da mesma forma, não é? Pronto, e a ideia aqui é mesmo esta, das dinâmicas, nós vamos dar ferramentas, dar competências, para depois nós, se for necessário, trabalharmos as questões mais específicas. De uma forma geral, penso que é esta a ideia e acho que estou a ficar sem bater. Pois, eu estava aqui também a ver se tínhamos aqui mais alguma questão, porque acho que já falámos aqui de muitas coisas. De uma forma geral, pronto, aqui a única questão a última questão era mesmo, lá está, o circuito. Pronto, eu acho que respondemos tanto de um lado como do outro, não é, lá está, o importante é o global e as competências que podemos retirar deste trabalho de grupo, para depois, lá está, que também nos permitem perceber se há aqui especificidades ou não de cada criança, não é? Eu acho que vai ter uma questão, não é? Ok, acho que sim. Vamos guardar um bocadinho esta questão. Mas pronto, mas também para começarmos aqui a organizar ideias, não sei se já estamos aqui há algum tempo. Como conseguiste trabalhar como é assim, como eu acho que como... Pois, é assim, é um bocadinho. Pois, eu acho que é um bocadinho por aí. Eu sou da minha personalidade, eu sou um bocadinho assim e acho que às vezes pode não ser tão fácil e como eu já disse, o trabalho, se em terapia a psicomotricidade ainda não é assim tão reconhecida, na parte da estimulação eu acho que também é ainda mais difícil, porque voltamos àquela história toda que já falámos de não tem dificuldades, então o que é que vai lá fazer? Pronto. Ou quando, por exemplo, surge, como tu estavas a dizer, tem uma dificuldade, vou incluir, e nós explicamos, não, mas não é para essa dificuldade específica, é para o global. Então já não vai, não é? Pronto, temos aqui estas questões. A nível do trabalho nas creches, eu comecei por uma substituição de uma colega num serviço, numa IPSS onde já existia o serviço, isto a nível profissional, porque a minha primeira experiência foi em estágio curricular, e depois mantive-me em substituições e fui ficando com outros contactos, e neste momento é como a Telma disse bem, é bater à porta, ou por e-mail, que é mais fácil. Não, o que acontece nos e-mails é que muitas vezes envias e não tens resposta. Eu acho que o facto de tu ires lá cria aquilo que estavas a falar um bocadinho, que é a empatia. Sim. Não é? Por exemplo, eu já batia. Eu tenho muito a agradecer às pessoas que surgiram e que me deram a mão e a partir dali criou-se toda uma rede. Sim. Porque o que acontece é, de facto, nós temos que ir e a pessoa, ao conhecer-nos, provavelmente, se calhar por e-mail, nem marca uma reunião, mas o facto de tu estares lá, quereres explicar a tua visão, a pessoa vai falar contigo e vai gostar. É o bater à porta, é o ir. Não, agora exato, agora é um bocadinho difícil, mas era exatamente isso que eu ia dizer. Eu acho que o segredo está em tu dizeres, sim, estou a responder à pergunta da colega, o segredo está em tu explicares e propores o trabalho. Por exemplo, uma das coisas que eu fiz e que faço é pesquisar locais onde não existe. Ou porque se existe e tem lá algum profissional,
há anúncios, às vezes, obviamente, mas se existe, já tem lá profissional. Locais onde não existe ou onde existe, por exemplo, como falámos no início, mas não é feito pelo técnico especializado, neste caso o psicometricista. E o que eu tento fazer, seja por e-mail, seja por contacto presencial, é dar a oportunidade, pelo menos, de explicar um bocadinho aquilo que nós estamos a fazer aqui, o que é e para que é que serve. Não, como tu disseste há pouco, não me interessa assim tanto, obviamente que interessa a toda a gente ter trabalho, atenção, mas não me interessa assim tanto, claro, convém, mas não me interessa assim tanto se vai ficar ou não, se vai correr bem ou não o contacto em si. Mas uma coisa, e isso é um propósito ao qual eu me propus, que é divulgar a psicometricidade neste âmbito. E por isso, voltamos um bocadinho atrás, nasceu o projeto Movimento Brincar com essa visão. Não só é para divulgar a psicometricidade em geral, mas é para divulgar a aprendizagem através do brincar e a estimulação psicomotora dessa forma, como ferramenta de desenvolvimento global, como ferramenta para despiste de atrasos ou perturbações no desenvolvimento, é uma ferramenta neste sentido, como eu acho que outras áreas também se deviam de juntar à estimulação, porque tal e qual como tu estás a estimular a linguagem e a comunicação, também vais conseguir observar outro tipo de questões e fazer o tal encaminhamento como falávamos no início. E, por exemplo, já me aconteceu no local onde eu estava anteriormente, tínhamos associado digamos que um centro terapêutico, em que tinha técnicos de várias áreas, e a psicometricidade acabava por, ou seja, as aulas de estimulação acabavam por ser o despiste global de crianças, por exemplo, em que eu ia dizer à terapeuta da fala, olha, eu acho que este menino precisa de dar ali uma vista de olhos. Pronto, e eu acho que é muito por aí. E surge também um bocadinho rastreios, fazes rastreios também direcionados? Não faço muito. Se forem pedidos, sim. Tem essa, lá está, nesta parte do despiste, não só das crianças que estão inscritas ou que frequentem as minhas aulas, dou a possibilidade, porque é muito mais fácil, e isso eu acho que, lá está, voltamos à questão da empatia, é mais fácil os pais, se tiverem uma dúvida, recorrerem a uma pessoa que já viram, que mesmo que não trabalhe com o seu filho, vêm lá, faz parte daquela casa na qual eles confiam. E então eu disponibilizo-me nesse sentido sempre para fazer esclarecimentos ou até mesmo as educadoras às vezes sem qualquer compromisso dizem, olha, ali aquela criança, achas que deva dizer ao pai ou não? Pronto, acho que isso é que é trabalhar em brincar uns 10 minutinhos, podes brincar ali 10 minutinhos com aquele menino, ver se não precisa de terapia, e eu, ok, são 10 minutinhos, vamos lá, não sei se naqueles 10 minutinhos eu vou conseguir ter uma resposta, mas pelo menos o facto de eu brinco, eu faço isto, eu brinco em sala às vezes, eu não retiro logo a criança para fazer um rastreio comigo, por exemplo, não é? Sim, mas existe, não é? Por exemplo, às vezes há instituições que contratam, por exemplo, clínicas para ir lá fazerem rastreios. Eu faço rastreio nas instituições em que eu trabalho, as crianças já me veem, já sabem quem eu sou, já sabem o que é que eu visto, se vou de amarelo, se vou com a bata branca, se vou com a bata azul, se vou sem bata, se vou de roupa. Esta empatia, e era o que estavas a dizer, o entrar na sala e o retirar-te, é péssimo, não é? É mesmo muito difícil. Mas, e nós temos sentido, não. Nesse sentido nunca fiz. Eu sei que há colegas que fazem e imensos centros fazem esse tipo de rastreios. Não, eu disponibilizo caso, e tenho tido, sobretudo agora com as redes sociais, tenho tido imensos contactos de pais que têm dúvidas simplesmente de se é normal ou se não é, ou como nos colocaram aqui, como é que eu posso cada fazer vez para mais ajudar. naquela procura. E eu acho importante, por exemplo, eu tenho muitas questões de pais, se calhar não te acontece tanto porque não é uma área, a tua área mais sedimentada, mas a mim acontece-me, por exemplo, o meu filho não faz isto ou aquilo, em que é que a psicometricidade podia ajudar? Isto acontece-me várias vezes. E lá está, por isso é que eu continuo a dizer que acho que é muito importante nós irmos à base, às escolas, às creches, e falarmos com as educadoras e explicarmos o que é que fazemos e desenvolvermos programas de estimulação que cada vez na área da psicometricidade têm aparecido mais, porque é importante sim nós estarmos nos CRIs, estarmos nas IPSS e trabalharmos com as crianças na escola e em contexto terapêutico, sim, mas também é muito importante nós irmos lá atrás e trabalharmos na estimulação.
E olha, está-me a aparecer novamente aqui o tempo. E de uma forma geral, o importante é nós trabalharmos do desenvolvimento típico e percebermos se há ali um desenvolvimento atípico ou não. Mas o objetivo aqui é estimular o desenvolvimento típico. Certíssimo. Vanessa, muito obrigada. Obrigada. Ficar sem bateria e sem